Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Ainda estamos à tarde, são 17h57, boa tarde a todos. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que agora eu estou falando da minha casa nesse exato momento. Hoje foi um dia bem legal, bem interessante, bem incrível. Chegamos lá pela manhã no consultório, saímos já por volta das 15 horas. Alguns atendimentos presenciais, atendimentos online. E aí eu vim para casa para descansar um pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou cuidar de uma outra parte que é muito importante, que é a nossa parte espiritual. É um pilar importantíssimo para a saúde física e espiritual, ela não se desprende. Então a gente também precisa se preocupar um pouquinho com ela, né? E cuidar. Bom, a gente tem um compromisso com vocês de fazer as nossas lives nas terças e nos sábados. E no sábado a gente sempre entra às 18 horas para conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ozônio. Por vezes a gente sempre traz aí algum convidado, alguém para estar falando também sobre ozônio, a gente bater um papo. Hoje é uma live que eu vou fazer alguns comentários, trazer aqui alguns casos e não tem convidado, mas hoje é um tema que tem chamado bastante atenção. Tem surgido e aparecido muitos casos no consultório. Eu acredito que por causa do que tem acontecido, da forma como a gente tem adotado os protocolos com as terapias integrativas, os nossos resultados com os nossos pacientes. Graças a Deus nós temos tido resultados significantes no tratamento dessa doença, né? Dessa doença terrível que é o câncer. E isso envolve muito, pessoal, essa questão do conhecimento no que diz respeito a você saber associar as várias terapias no tratamento da doença, né? A gente sempre diz aqui que o terapeuta é importante que ele domine, né, a anatomia, a fisiologia, a fisiopatologia, e que durante a anamnese ali ele termine entendendo bem o que está acontecendo com o paciente, para que ele consiga, né, definir ali as vias de administração e os protocolos que serão adotados. Quantas perguntas, né, a gente entra nas redes sociais ou coloca lá uma caixinha de pergunta e as pessoas perguntam, e é interessante que as perguntas elas são cíclicas e elas terminam até se repetindo ao longo do tempo. E aí, às vezes eu fico pensando, né? Por que será que as pessoas perguntam a mesma coisa, assim, várias vezes, né? Será que elas estão pegando várias informações de locais diferentes e terminam escutando coisas diferentes? E aí rola novamente a dúvida e volta a perguntar? E aí, por exemplo, quer ver uma pergunta que tem sido recorrente? Se o paciente que faz ozônio ele pode fazer ILIB. E aí eu sempre digo, claro que pode. Hoje, por exemplo, e aí já iniciando, contando um pouquinho dos casos que estão surgindo, né? Hoje eu colhi um pouquinho de sangue, uma gotinha de sangue para fazer microscopia de campo escuro daquele meu paciente, o Renzo. Que quem me acompanha aqui já conhece, sabe a história, tem a live com ele aqui. O Renzo tá limpo, não tem célula tumoral, tá num processo agora final da própria químio, que é uma segunda etapa que lá na medicina convencional resolveram adotar. Ele continua com o protocolo com a gente, com ozônio, agora num formato diferente da primeira etapa. E hoje o Renzo estava lá e reclamando de fadiga, muito cansaço, né? Ele reclamando, esses dias, essa semana, o Renzo teve um episódio de um desmaio durante o banho. E a mãe, conversando comigo, falou, o que você acha? Você acha que está com déficit de vitaminas? O que pode estar acontecendo com o Renzo? E aí hoje ele esteve no consultório, a gente foi fazer uma avaliação, uma avaliação de microscopia de campo escuro. E olha que interessante, quem me acompanha lá no canal do Telegram, na galera do ozônio, lá que a gente só fala sobre ozônio, eu postei lá a filmagemzinha da microscopia do Renzo. E foi bem legal porque o que a gente percebeu? A gente percebeu um terreno biológico um pouco comprometido,
um baço e um fígado ali bastante sobrecarregado, não está trabalhando corretamente, uma disfunção hepática e de baço, tá? As células microcísticas, né? As hemácias bem pequenininhas, algumas células que a gente chama de células-alvo, que pode indicar, por exemplo, presenças até de parasita, déficits de vitamina B9, B12, vitamina C, tudo isso. E uma possível anemia. E olha que coisa legal, pessoal. Aí olha como a microscopia ela tem um papel importante. E eu acredito que muito em breve, na própria convencional, nos consultórios médicos, a gente vai começar a ter aí muitos médicos ali com seu microscópio de campo escuro para uma análise ali no momento ali do paciente, porque tem se demonstrado muito eficiente para se definir algumas coisas. No exame laboratorial do Renzo, a gente percebe ali que a gente não consegue identificar uma anemia ferropriva. Ele fica sempre ali muito próximo dos limites mínimos, devido a todo o processo de tratamento que ele está sendo submetido, mas não tem anemia. As plaquetas se mantêm ali, né, baixas, abaixo de 150 mil, se eu não me engano a última agora é 130 mil a plaqueta dele, e o Renzo muito cansado, muito fadigado. Quando a gente vai para a microscopia, a gente percebe, né? Perceba, olha, eu tenho umas células hemácias muito pequenas. Eu tenho ali uma presença clara, um espaço muito grande entre as hemácias, né? Quando você olha na microscopia de campo escuro, você identifica ali o plasma e as hemácias. Elas têm que estar preenchendo bem aquele quadrante ali do que está sendo visto. E o dele está bem espaçado, muito espaçado. E aí eu até falei com a mãe dele, como a gente comentou, eu falei, olha, tá aqui a microscopia, tá vendo isso aqui? A gente tem uma presença aqui de uma anemia e a gente precisa tratar isso. E eu comecei ali a suplementar o Renzo com o complexo B, ferro quelato. A gente está entrando com manipulados como coenzima Q10, derribose. E juntamente com a concordância da oncologista dela, o momento certo para a gente estar suplementando vitamina D. Veja bem, aí a gente também entra naquele ponto, né, mas lá na terapia integrativa a gente sempre entra com a vitamina D, a gente sabe que a vitamina D tem que estar num patamar aí acima de 50, até para a gente atender o protocolo do Dr. Coimbra, que a maioria de nós seguimos, né? Acontece que houve de uma forma até ali, segundo a mãe, né, foi perguntar para a médica sobre vitamina D, ela falou assim, ó, o tipo de câncer do Renzo não permite essa suplementação com vitamina D. Ele está com uma vitamina D muito baixa. E agora, já que ele está limpo, eu pedi a mãe novamente para conversar com a médica, ver se a gente já pode começar a suplementar a vitamina D nele, para a gente subir, para a gente começar a melhorar um pouquinho aí, porque todos nós sabemos que esse organismo, essas estruturas orgânicas, elas vão funcionar tudo de forma sistêmica e essa baixa de vitaminas, minerais, ela não é bom e o próprio organismo está reclamando, né? Eu vi ali, fiz uma análise de microscopia de campo escuro e a gente está percebendo que o Renzo está muito fraco. Está muito fraco, sem energia, precisa de energia e ele precisa ser suplementado. Então, olha, na verdade, veja só, hein? O Renzo, quando chegou lá para mim, câncer no cérebro, com metástase na cervical e na lombar, nós começamos um protocolo muito interessante, fazendo ali um protocolo americano com ele, adotando a autohemoterapia maior 2 vezes na semana, com 3 dias de diferença, com insuflação retal, insuflação auricular, autohemoterapia menor. Fazíamos também a cataforese, o detox, uma vez por dia, uma vez por semana, sempre ali seguindo um ciclo de detox geral indiscriminado, detox de linfa, detox de glândula, e o Renzo respondeu muito bem juntamente com a terapia. No primeiro momento foi muito bem, sem baixa de imunidade. Quando a plaqueta dele baixou um pouquinho, ficou abaixo de 100, nós resolvemos mudar esse protocolo. Nós adotamos um protocolo com ele onde a gente suspende a autohemoterapia maior e começa ali só com a insuflação retal, com uma dose bem pequenininha, bem baixinha, para a gente fazer só a bioestimulação. Nesse momento, nessa primeira etapa com o Renzo, nós adotamos ali essa ação tanto oxidante, né, essa terapia oxidante e a terapia antioxidante. Até então,
a gente usa aí a vitamina C com 4, 5 horas depois que é administrado o ozônio, a gente já entra com a vitamina C numa dosagem segura. Hoje, nós temos aí, está chegando, inclusive no nosso consultório aqui na Asa Norte, o hidrogênio molecular, o equipamento de hidrogênio molecular, que é um dos mais potentes antioxidantes que existem. E a gente vai associar ele com o ozônio, com essa avaliação da microscopia e ILIB. E a coisa eu tenho certeza que vai ser sensacional. O Renzo talvez não pegue isso, porque, se Deus quiser, o Renzo já está aí muito bem no tratamento dele. Agora a gente está suprindo tratando esse terreno biológico dele, e ele vai muito bem. Mas, fora o Renzo, hoje também eu atendi uma paciente de São Paulo online, uma senhora que já é mastectomizada, fez uma mastectomia parcial, e já está, se eu não me engano, no segundo ou terceiro tratamento para câncer, agora com uma metástase para osso, fígado e pulmão. A gente sabe que esse CA de mama, câncer de mama, ele termina migrando ali para osso logo, né? Uma primeira via ali de metástase. Mas uma senhora muito alegre, muito cheia de vida, e que a gente, conversando com ela, colocamos ali muita energia no atendimento e falando, olha, nós terapeutas, a gente nunca promete ao paciente cura, remissão, a cura, né, total, a remissão total. A gente nunca promete isso. A gente sempre diz assim, olha, vamos lá, vamos trabalhar para a gente tentar ali melhorar a saúde e qualidade de vida. O que vier a mais é lucro. Porém, nós temos aí já alguns casos relatados aqui no Instagram. A gente está numa sequência de lives de depoimento. Você já tem à disposição aí duas lives de depoimentos de 2 pacientes. Uma senhora que tratou câncer de mama, o Renzo que está tratando câncer no cérebro, os 2 limpos agora, neste momento, e que, se Deus quiser, a gente em breve vai trazer excelentes notícias aí de remissão. Vamos aguardar o tempo certo. Doutor Davi, grande abraço, meu querido e amado doutor. É sempre bom tê-lo aqui. Obrigado, viu? Ju, um abraço, Ju. Que bom te ver aqui também. E aí, o que acontece, né? Essa senhora nós atendemos, ela ali de São Paulo, e ela trouxe ali toda o histórico dela. Nós vamos adotar um procedimento com ela. Como ela é de outro estado, a gente tem as nossas parcerias em outro estado. Inclusive, aproveitando o doutor Davi, que está aqui, o doutor Davi está indo fazer um curso sobre biomodulador. Também é um equipamento extraordinário lá em São Paulo. E a gente também já está organizando uma novidade, um curso que a gente vai dar aí também sobre o hidrogênio molecular com ozônio e ILIB, com avaliação em microscopia. Tem coisa muito boa chegando aí e vindo, viu, pessoal? E para esses pacientes em especial, os nossos pacientes que estão em tratamento para câncer, vai ser um ganho gigantesco. A gente está sempre à procura. As coisas acontecem, são incríveis, né? Vão aparecendo alternativas e em breve vem novidade. Bom, aí essa senhora contando a história dela, falando tudo, a gente sugeriu ali uma série de algumas suplementações que são importantes e os protocolos de onde nós não vamos fazer 2 meses somente, nós vamos fazer 3 meses. 3 meses. Oi, Elis, tudo bem? A gente vai para São Paulo sim, viu? O curso de hidrogênio molecular, por exemplo, esse de biomodulador do Dr. Davi é em São Paulo agora. Se ele ainda tiver, até colocar aqui o local onde vai ser, onde faz a inscrição. Eu super sugiro, viu? Super conselho, façam, porque é sempre um divisor. Lá na nossa clínica, aqui na Asa Norte, nós temos 2 biomoduladores e é sensacional. Quando ali a necessidade de usar, a gente usa. Faça. E o próximo com hidrogênio molecular, nós estamos decidindo, fechando. Eu acho que o primeiro lugar que a gente vai fazer o curso vai ser São Paulo, depois Brasília. Bom, e aí voltando, né, para essa senhora. Que bom, Elis, que bom. E aí essa senhora, a gente conversou com ela e decidimos fazer o seguinte.
Nós vamos fazer Vocês sabem que o tratamento com ozônio para o paciente com câncer, a gente termina fazendo do início ao fim do tratamento. Algumas observações devem ser feitas, né? Você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, acompanhar a plaqueta, acompanhar a hemoglobina, acompanha bem de perto isso com o paciente, né? Baixou a hemoglobina baixou de 9, contraindicada a autohemoterapia maior. Plaquetopenia, plaquetas abaixo de 100, baixou de 100, contraindicação também para ozonioterapia, para autohemoterapia maior. Dá até para a gente fazer a insuflação retal com uma concentração bem baixinha. Quando eu digo baixinho, pessoal, eu uso entre 18, 19, 20 microgramas, não passo disso. E aí, com ela tá fazendo tá fazendo a químio, ela tá melhor, tá no terceiro tratamento para câncer. E a terapeuta dela, lá em São Paulo, nós sugerimos o seguinte: ela vai fazer durante 3 semanas seguidas a autohemoterapia menor com insuflação retal, sendo a insuflação retal 3 vezes por semana e a autohemoterapia maior e menor 2 vezes por semana, com 3 dias de intervalo de uma para outra. Não 2 semanas seguidas, como nós fizemos com o Renzo, mas 3. A gente vai fazer 3 semanas seguidas com ela. Feito esse processo todo, sempre acompanhando os exames. Quem está em quimioterapia, os médicos pedem semanalmente, até 2, 3 vezes por semana, aí, algumas avaliações, alguns exames. Então, vai acompanhar de perto esses exames e vamos fazer dessa forma com ela. Além disso, nós vamos fazer o ILIB. Nós vamos entrar com uma rocha vulcânica chamada zeólita, para a gente conseguir quelar aí alguns metais tóxicos e tratar, por exemplo, o intestino, tá? A gente vai tratar com zeólita. E eu também pedi para entrar com prata coloidal frequenciada base fígado. E com ela, veja como as coisas são, né? Como é engraçado quem trabalha com terapias integrativas, a gente fica meio, parece ter um radarzinho aberto assim, e a gente fica recebendo algumas informações que são interessantes, né? Quem é cristão, a gente sabe que quando eu saio da minha casa, eu falo assim: meu Deus, me abençoe, que não seja a minha inteligência, mas o Espírito Santo do Senhor me usando como instrumento para conseguir levar algo para essas pessoas. E um pouco antes do atendimento dessa senhora, eu atendi o Renzo, né? E o Renzo, quando eu olhei na microscopia de campo escuro, eu vi ali possível presença de parasitas. E um baço com uma disfunção de baço. Então, para essa senhora, que já está passando por aquelas quimioterapias, tem uma quimioterapia vermelha que é extremamente agressiva, muito forte, né? Eu já pedi a terapeuta dela para fazer a prata coloidal, 10 ppm, não mais que isso, e frequenciar baço, pâncreas e fígado em LM1. E vai tomar 20 gotinhas de 8 em 8 horas. Então, são algumas coisas que vão surgindo, algumas informações e alguns protocolos que eles são muito específicos para cada pessoa. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque vocês acompanharam aqui eu falando do caso do Renzo, né? E o caso do Renzo, o Renzo até hoje não tomou zeólita. Vai chegar um momento agora, a gente vai começar a entrar com zeólita com ele. Mas hoje a gente entrou com prata coloidal. E essa senhora de São Paulo, a gente já vai começar com esse protocolo com ela. Porque são casos diferentes, situações diferentes, e que a gente precisa estar atento para que os resultados aconteçam, né? Que já foi totalmente diferente, por exemplo, da dona Valmira, que também tem depoimento dela aqui, um câncer de mama que nós tratamos, com um tumor externado. E dona Valmira já fez RPD, fez hidrovitalis, fez ILIB, ela fez um outro tipo de protocolo, e que graças a Deus também deu muito certo, específico para ela. Entramos naquela seara, né, mas e o protocolo? Os protocolos estão aí, devem ser seguidos, eles vão nos nortear. Mas a gente tem que estar atento, porque eles nos norteiam, mas você precisa aplicar aquilo ali com algumas modificações por vezes para cada paciente, porque cada paciente é um caso diferente, é uma situação diferente e deve ser avaliado com cuidado. E dessa paciente, pessoal, ela já está indicando uma outra senhora que já está em paliativo,
tá? Também com câncer de mama. A mãe do Renzo está indicando para gente um paciente também com um CA de pulmão. Então tem surgido muitos casos assim, e isso é interessante, isso para a gente até mostrar que a ozonioterapia tem um papel importantíssimo. Ainda temos alguma resistência, né? Quando a gente fala em ozonioterapia, alguns colegas na medicina ainda não se posicionam. Eu acredito até por um certo receio aí de serem questionados ou sofrerem alguma pressão aí por parte dos seus conselhos. Mas, como diz os pacientes, eu chego até a comentar com o meu médico e falo assim, olha, eu não tenho nada a declarar a respeito disso. O médico do Renzo, depois que atendeu, que viu o resultado, falou, Renzo, não sei o que você está fazendo, continue que está dando certo. Então a fala ela é muito parecida entre muitos colegas aí, mas tem coisa boa acontecendo também. Nós fomos num congresso em São Paulo, chegamos lá, um curso na verdade, e um curso que, esse mesmo curso eu tinha ido uma época antes. Nós tínhamos ali em torno de, sei lá, uns 15%, 10% médicos, o restante todos não médicos. E esse último agora que eu fui, em torno de uns 60% já eram médicos de várias especialidades. Então a gente está vendo aí a mudança acontecendo, porque contra fatos não há argumentos, né, pessoal? Os pacientes estão melhorando, os pacientes estão tendo aí bons resultados. Terapia integrativa, ela é composta de um conjunto, né, um leque aí de terapias. O que tem dado certo é essa avaliação correta, uma avaliação correta, tá? Por exemplo, acontece de chegar um paciente com câncer e quando a gente olha uma microscopia de campo escuro, vai observar, está com estresse oxidativo gigantesco, ou campo escuro ou campo claro. Esse paciente a gente não inicia com ozônio. A gente primeiro trabalha isso, entra com os antioxidantes, trabalha esse paciente, recupera esse terreno biológico e não demora muito para recuperar, uma coisa que não é tão demorada. Aí a gente começa a trabalhar a ozonioterapia. Por muitas vezes a gente começa lá usando uma frequência, um detox, frequência priori, que é uma frequência que a gente tem para câncer, e a gente começa a tratar, a gente vai vendo a modificação do terreno biológico, esse paciente vai se recuperando. Por vezes a gente entra com a técnica de von Ardenne, faz ali uma oxigenoterapia com esse paciente, usando a técnica de von Ardenne. Esse paciente vai oxigenando melhor esse tecido, o terreno biológico ficando menos ácido, a gente vai dando uma melhorada para depois entrar com ozônio. Então, casos e casos que devem ser avaliados. Então, vejam bem, né? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esses casos, ozonioterapia no tratamento do câncer, porque nessas últimas semanas tem aparecido muitos casos assim, muitos. E um detalhe que eu queria, para a gente fechar essa live aqui, só para chamar a atenção, para vocês verem como o ser humano ele é complexo, né? Nós somos um organismo vivo com um grau de complexidade gigantesca. Essa paciente de São Paulo, o que me chamou mais atenção em tudo que a gente conversou hoje, não foi só a doença, né? Ter o câncer. Esse foi o motivo principal, foi a queixa principal dela, é o que a gente está focando para tratar. Mas durante a nossa conversa, tem lá na amnésia, a gente pergunta assim, casos na família. Conta para mim o histórico da família. Alguém com câncer? Ela falou assim, Edson, nas gerações até meu avô, não ninguém, eu sou o primeiro caso. Eu falei, é mesmo? Não, tudo bem, mas tem alguma outra doença que chame a atenção? Aí ela foi falando que os irmãos, 1, 2, 3 irmãos lá com problema renal. E aí eu falando com ela assim, interessante, né? Rim, pulmão, são estruturas aí que quando elas começam a dar muito problema, a gente sabe que elas têm fortes relações com as questões emocionais. E aí conversando mais um pouquinho, ela pegou e falou assim que tem um histórico de pai alcoólatra. E olha que interessante. E olha só, pessoal, conversando, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, além do tratamento que a gente vai fazer, todo o protocolo que a gente está orientando, toda a questão nutricional que a gente vai trabalhar com você também, eu vou te sugerir que você faça uma terapia. Eu quero que você procure uma terapeuta, a gente vai tratar também esse lado emocional, porque eu acredito que exista alguma coisa que está adoecendo, e não só você, os seus irmãos, os seus parentes próximos
próximos porque todos apresentam o mesmo perfil patológico. Então, vamos pensar nisso. E olha, pessoal, ela mudou de lugar. Ela saiu de um lugar onde ela estava, foi para um lugar bem... Ela disse que era a cozinha, um lugar bonito, assim, na casa dela. E ela começou a falar assim, Edis, olha, é incrível ouvir isso de você. Como eu queria ouvir isso. Porque a gente chega num lugar para ser tratado e a gente percebe o foco muito na doença. E é difícil a gente ouvir essa coisa, essa preocupação da busca ali, né, não tratar a doença, mas a causa dela, buscar a causa ali. E quando você falou isso tem toda uma lógica para mim. Toda uma lógica. E eu ainda fiz mais, falei para ela assim, olha, quer ver uma coisa? O irmão está em crise aí renal. Pergunta para ele se ele está passando por algum período aí de estresse, alguma coisa, algum período de muita ansiedade e que isso tem relação com o problema. E ela só sorri e falou assim, é isso mesmo. Então, vejam que o indivíduo, o paciente, ele deve ser visto como um todo. Um todo. Não dá para tratar a pessoa por uma patologia. Eu não posso ver uma pessoa e falar assim, ó, câncer, vou tratar só o câncer. Não, pessoal, tem vários fatores envolvidos. Um fator de muito estresse muda muito o terreno biológico do paciente. Eu recebi uma paciente essa semana, uma paciente nossa que estava super tratada, super bem, teve uma crise de ansiedade. Quando eu olhei na microscopia, o terreno biológico todo enrolou, agregação eritrocitária, déficit de vitaminas. O terreno, o organismo, ele entrou em quase que curto-circuito, entendeu? E olha que interessante, ela correu para o pronto-socorro, no pronto-socorro sai investigando tudo sobre o problema cardíaco. E eu disse para ela assim, ó, vamos fazer o seguinte, quando você tiver sentir esse problema, liga para mim primeiro, vem aqui no consultório, você vai me dizer o que você está sentindo, porque a gente vai poder descartar que pode ser um infarto, né? Aí tem que ir pro PS mesmo, mas nesse quadro agora, quando a senhora tiver, a senhora me fala, a gente vai vir aqui pro consultório, a gente vai fazer ozônio, a gente vai fazer ILIB, a gente vai fazer uma cromoterapia, e vamos ver o que a gente consegue, porque a senhora teve uma crise de ansiedade, e aí olha a disfunção, olha o que aconteceu com o terreno biológico, e a gente vai tratá-la novamente. Então, olhar o indivíduo como um todo, de uma forma ectoscópia, global, geral, gastando tempo perguntando, investigando, avaliando, isso faz toda a diferença na hora de definir os protocolos e faz toda a diferença no sucesso do tratamento. Tá certo, pessoal? A gente percebe que muitos colegas, né, começam a trabalhar com terapias integrativas e começam a ver a repetição dos casos, né? Começam a aparecer vários pacientes ali com aqueles mesmos casos, artrose, artrite, fibromialgia, depressão, ansiedade, todas essas doenças. Porém, a gente não pode cair no vício de começar a adotar aquele protocolo para todo mundo, porque senão a gente vai cair no erro da convencional, entendeu? Avaliar, gastar tempo. Hoje uma consulta com as terapias integrativas, ela não dá para ser menos que 40 minutos a 1h20, 1h30 minutos. Não dá para ser menos. Porque tem muita coisa ali para falar, deixar o paciente contar, ir mais a fundo de algumas situações, para que a gente consiga definir melhor aí os nossos protocolos. Fica a dica para vocês, uma pequena live aí no dia de sábado. Esse sábado é interessante que nós temos aí um monte de colega fazendo live, então esse é a limonada que nós estamos tirando desse limão todo, né, que é essa pandemia, essa oportunidade de ter acesso a informações boas, com muita gente boa aí na internet, né, pessoal? Fica a dica, espero que vocês tenham gostado. As lives sempre ficam gravadas aí no nosso Instagram, tá bom? E mandem para quem vocês acharem que é legal. Aqui na descrição, na bios aí do meu Instagram, tem lá um link para vocês entrarem. A gente tem um canal que fala só sobre ozonioterapia. Eu só dou dica quase que diariamente sobre ozonioterapia lá no canal Galera do Ozônio. Inclusive lá, agora, hoje, eu postei um pequeno vídeo falando sobre a microscopia. Eu filmei a microscopia do Renzo e mostrei ali algumas coisas. Então vale a pena. Quem tem curiosidade para entender isso, entra lá, dá uma olhadinha que eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Galera do Ozônio, tá aí na bios, é só clicar no link.
Elis, muito obrigado, viu, pelo carinho. Um excelente final de semana para vocês. Vitor, obrigado, Vitor, pela consideração, o carinho. Clarice, grande abraço, Clarice. Espero que esteja tudo bem com você, tá? Grande abraço para todos, bom final de semana. Fiquem com Deus. Marli, beijão. Espero que esteja tudo bem com você. Está finalizando nossa live hoje. Beijão, pessoal. Vi a Marli aqui agora, também não vou esquecer de falar. Brasília, 4 e 5 de setembro, agora, tá bem pertinho. Nós vamos dar um curso, tá bom? De ozonioterapia, teoria prática, básico. A gente vai, inclusive, fazer lá no espaço da Marli. É uma oportunidade ímpar, tá, pessoal? A agenda tá bem complicada pra gente fazer esses cursos aqui. Brasil inteiro pedindo os cursos, então tá bem complicado pra gente ter data para Brasília. Nós somos daqui e a gente precisa fazer coisa boa aqui também. Tem muita gente querendo entender as técnicas. Então vai ser uma oportunidade, nós estaremos lá. Nós temos, durante o curso de ozônio, a gente também fala um pouquinho sobre algumas outras terapias, e de uma forma bem ali superficial, porque o foco não é esse, mas vai aguçando aí a curiosidade de muita gente para estudar a área, tá? Não percam. E dia 25, 26 e 27, nós temos o curso no Rio de Janeiro, o avançado com o Dr. Calunga. Não perca, Clarice, estaremos aí juntos. Grande abraço, fiquem com Deus, pessoal. Bom final de semana.